Feche os olhos por um instante, respire devagar e imagine sua casa em silêncio. Um silêncio absoluto. Nenhuma campainha, nenhuma voz se aproximando, nenhum convite inesperado para sair da sua bolha de proteção, só você. E esse espaço que você aprendeu a chamar de seguro. Talvez lá no fundo você sinta um certo desconforto quando alguém diz que quer fazer uma visita. Talvez você disfarce, sorria por educação, diga que está sem tempo, que a casa está uma bagunça, mas no fundo a verdade pulsa como uma frequência surda dentro do peito. Eu não gosto de receber visitas. E essa frase tão simples diz muito mais do que parece. Porque às vezes não é sobre a presença do outro, é sobre o que essa presença desperta dentro de você. O que poucos percebem é que essa resistência pode ser mais do que uma preferência social. Ela pode ser um reflexo vibracional, um espelho sensível das dores não resolvidas, dos traumas que ainda vivem em silêncio, ou de uma exaustão emocional que o corpo aprendeu a esconder. O lar, que deveria ser refúgio, torna-se trincheira, um abrigo onde se controla tudo: a luz, o som, a energia, um espaço onde o imprevisível é mantido do lado de fora, onde ninguém entra sem que você baixe, com muito esforço, todas as defesas. Mas o que essa proteção está tentando guardar e o que ela impede de acontecer? Bruce Lipton nos lembra: não é só o ambiente externo que molda o corpo, é o ambiente interno também. Suas crenças, suas memórias, seus padrões vibracionais, tudo isso forma um campo invisível que define como você percebe o mundo. Se esse campo vibra em medo, escassez, sobrecarga, então qualquer aproximação parece invasiva. O outro vira ameaça, ainda que venha em paz. Joe Dispenza também nos mostra que o corpo é condicionado pelo passado. Se você cresceu em um lar onde visitas traziam tensão, onde a presença dos outros era sinônimo de julgamento, ou simplesmente se você aprendeu a associar convívio com exaustão, então o seu sistema nervoso se fecha antes mesmo da porta estar aberta, como uma resposta automática, como um gesto de sobrevivência. Não se culpe por isso. Não se julgue. Esse fechamento tem raízes profundas e, na verdade, ele está tentando te proteger. Mas agora talvez seja a hora de perguntar: será que ainda é necessário me proteger tanto assim? Sua casa é o seu templo. Mas por que esse templo se fecha até mesmo para quem só deseja entrar com amor? O que ainda pulsa dentro de você, pedindo silêncio, afastamento, distância? O que sua casa interna está tentando esconder ou preservar? Porque às vezes o incômodo com a visita é só o sintoma. A dor real está nas partes de você que ainda não sabem como receber, nem a si mesmas. Minha casa, meu escudo. Quando o lar se torna uma cápsula vibracional de fuga. Talvez, em algum momento da vida, você tenha feito um pacto silencioso consigo mesmo. Aqui dentro, ninguém entra. E não era raiva, não era orgulho, era proteção, era cansaço, era o corpo aprendendo a dizer não antes que o coração fosse ferido de novo. A casa virou escudo, cada parede um muro emocional, cada cômodo um espaço onde a sua frequência não seria invadida, onde tudo poderia finalmente ser controlado. O volume das emoções, o tom das conversas, o ritmo das interações. E nesse controle, você se sentiu seguro, mas também aos poucos começou a se sentir só. O que muitos chamam de antissocial, de retraído, é na verdade um tipo de esgotamento que não tem nome simples. É o medo sutil de se expor, de ter sua energia sugada por aqueles que não sabem cuidar da própria vibração. É o instinto de proteção de quem sente demais e já sofreu calado por isso. A casa se torna uma zona de controle vibracional, onde a imprevisibilidade do mundo lá fora não pode mais chegar. Onde o inesperado, que tantas vezes foi sinônimo de dor, precisa ser mantido a uma distância segura. Isso é exaustão empática. É o corpo dizendo: não aguento mais absorver tudo. A retração,
nesses casos, não é frescura, é um sintoma, um grito silencioso de um sistema nervoso em estado de vigilância constante. É o resultado de anos, talvez décadas, de hipervigilância emocional. E é aqui que entra um dado poderoso da epigenética comportamental. Segundo Bruce Lipton, o ambiente emocional da infância molda profundamente nossa forma de abrir ou fechar as portas do afeto. Se você cresceu em um espaço onde era preciso se proteger até dentro de casa, onde não havia segurança emocional para ser você, é natural que, agora adulto, seu lar funcione como uma cápsula onde ninguém entra sem senha. Essa cápsula não é vaidade, não é ego, é sobrevivência. E o mais delicado de tudo, essa proteção muitas vezes não é escolha consciente. Ela é uma programação, um reflexo automático, uma resposta aprendida por um corpo que só queria se manter vivo, inteiro, não invadido. Mas agora, talvez seja a hora de perguntar, será que essa cápsula ainda serve? Será que essa blindagem que um dia salvou, agora não impede o fluxo da vida? A pergunta não vem com culpa, vem com compaixão. Porque o que está por trás da resistência a receber visitas pode ser apenas o desejo mais profundo de ser acolhido sem precisar se despedaçar para isso. O paradoxo energético da solidão autodefendida. Existe um tipo de solidão que não nasce da ausência dos outros, mas da recusa interna em se permitir ser visto. É uma solidão construída com cuidado, dia após dia, como quem ergue tijolos ao redor do próprio coração para que ninguém ultrapasse os limites invisíveis do permitido. No começo, essa solidão parece paz, parece liberdade, parece um alívio. Afinal, ninguém invadindo, ninguém drenando, ninguém exigindo. Mas com o tempo, algo dentro começa a doer. Um incômodo sutil, uma saudade que não tem nome, um vazio que não se explica. Esse é o paradoxo energético da solidão autodefendida. O espaço que você construiu para se proteger começa lentamente a te aprisionar. E você se pergunta em silêncio, por que me sinto tão só, mesmo tendo escolhido estar só? O que parecia escolha, talvez tenha sido apenas medo disfarçado. Um medo tão antigo que já se confunde com sua própria identidade. O medo do julgamento, da rejeição, do espelhamento. Porque o outro, com sua energia e presença, muitas vezes nos obriga a olhar para partes de nós que evitamos. O outro escancara o que ainda está em processo. E isso assusta. Existe uma falsa sensação de controle que nasce dessa dinâmica. Se eu não deixo ninguém se aproximar, nada em mim será exposto. Mas o preço disso é alto, porque ao fechar as portas para os outros, muitas vezes estamos fechando também as portas da nutrição energética, da troca real, do afeto que cura. Ficamos presos em uma bolha vibracional onde nada entra e nada verdadeiramente se renova. Gregg Braden nos ensina que toda separação é uma ilusão gerada por um ego ferido. O campo unificado que conecta tudo e todos continua ativo, mesmo quando nos isolamos. O afastamento físico não é capaz de romper a conexão essencial que temos com a vida, mas pode adormecer nossa percepção dela. E é por isso que a dor da solidão autodefendida é tão profunda. Porque ela não é a ausência de vínculos, é a ausência de permissão interna para que o vínculo nos atravesse. A beleza no silêncio, a sabedoria na solitude. Mas quando a solidão vira hábito compulsivo, ela deixa de ser espiritualidade e se torna proteção vibracional baseada no medo. E o medo, por mais sofisticado que seja, não consegue sustentar a expansão, porque o medo só sabe manter, não sabe renovar. E tudo que não se renova, adoece. Até mesmo o silêncio, até mesmo a paz, até mesmo a sua casa interior. Erro invisível. Confundir sensibilidade energética com rejeição social crônica. É fácil acreditar que estar sozinho é uma escolha elevada, que não querer proximidade é sinal de evolução espiritual. Que a ausência de convívio é, na verdade, a prova de uma vibração mais sutil,
Mas muitas vezes, por trás dessa crença, existe apenas uma dor antiga, vestida de discurso luminoso. Uma dor que foi transformada em narrativa espiritual para não ser tocada, para não ser sentida outra vez. A maioria das pessoas sensíveis, aquelas que sentem profundamente, que percebem o ambiente antes mesmo de entrar, não rejeita o outro por arrogância vibracional. Rejeita porque não aprendeu ainda a habitar sua sensibilidade com estabilidade. Não aprendeu a ser canal, sem ser esponja. E nesse descompasso, a presença do outro vira peso, vira ruído, vira ameaça, não porque o outro seja tóxico, mas porque a própria estrutura interna ainda não aprendeu a se sustentar na presença de frequências diferentes. E é nesse ponto que muitos cometem um erro sutil. Espiritualizam a fuga. Dizem que vibram diferente, que não se conectam mais com pessoas comuns, que sentem demais para estarem em ambientes comuns. E de fato, sentem. Mas sentir não deveria ser um fardo. Sentir deveria ser um dom que, quando amadurecido, se transforma em bússola e não em prisão. Rejeitar todo o convívio humano como se fosse impureza energética pode parecer nobre, mas frequentemente esconde uma ansiedade social profundamente espiritualizada, um medo de confronto, um pânico de espelhamento. Uma exaustão tão grande que o próprio corpo aprendeu a se defender antes mesmo de perceber. Porque cada pessoa que se aproxima traz consigo um mundo, e esse mundo mexe com o seu. E é aqui que nasce a confusão. Você começa a acreditar que não se conecta com mais ninguém, mas na verdade é sua sensibilidade que está pedindo um novo nível de inteligência vibracional, um novo jeito de se relacionar, porque sentir demais não é desculpa para se desconectar. É na verdade um chamado para aprender a transitar por entre os outros sem se perder de si. Uma iniciação para que sua energia se expanda sem precisar se esconder. A vida não quer que você se retraia. A vida quer que você aprenda a se proteger sem se isolar, a vibrar alto sem precisar rejeitar, a sentir profundamente sem colapsar e, acima de tudo, a lembrar: sua sensibilidade não é defeito, não é peso, é caminho, mas só vira caminho quando você aprende a caminhar por ele, em paz, mesmo quando o mundo se aproxima. Reabrir o campo vibracional com segurança energética. Existe uma parte sua que ainda deseja se abrir, mesmo depois de todas as dores, mesmo depois de tantas experiências de exaustão. Há um ponto silencioso no seu campo energético que pulsa com vontade de receber, de acolher, de permitir trocas que nutrem e não que drenam. Mas esse ponto tão sensível precisa de um caminho novo. Um caminho que passe pela segurança energética, não pelo medo, pela escolha consciente, não pelo reflexo condicionado. Porque reabrir seu campo não é se expor ao acaso, é aprender a sustentar sua frequência mesmo quando o outro chega. E esse aprendizado passa por algo essencial: a repetição amorosa de novas experiências. É assim que o cérebro aprende que o amor é seguro, como nos ensina Joe Dispenza. Quando você cria intencionalmente pequenas experiências de conexão, mas com presença e limite, o corpo começa a entender que não está mais vivendo no passado, que não precisa se fechar como antes, que pode ficar, que pode sentir, que pode confiar. Um dos caminhos para isso é integrar 3 camadas fundamentais: intenção clara, respiração coerente e ancoragem sensorial do espaço. A intenção atua como guia interno. Ao declarar para si mesmo que você está disponível apenas para trocas que respeitam sua energia, seu campo se alinha a essa frequência. A respiração coerente, aquela em que você inspira por 5 segundos e expira pelo mesmo tempo de forma constante e consciente, ativa o equilíbrio entre coração e mente, criando um campo interno de presença e autocontrole. E por fim, a ancoragem sensorial transforma o ambiente físico num aliado vibracional. Quando você escolhe um objeto da sua casa, um cristal, uma vela, uma planta, como símbolo de segurança e o associa à sua prática vibracional, cria uma referência concreta que reforça a estabilidade interna. Essas 3 camadas,
quando praticadas juntas, formam um campo de reprogramação vibracional, um pequeno ritual diário que transforma sua casa em laboratório espiritual, onde você aprende, pouco a pouco, a manter sua frequência, mesmo na presença de outras frequências, onde o outro deixa de ser ameaça e passa a ser apenas outra onda vibrando ao seu lado, diferente, sim, mas não incompatível, porque sua frequência não precisa ser diluída para coexistir. Ela só precisa estar ancorada. E nesse processo, o que antes era recuo se transforma em sabedoria vibracional. A casa deixa de ser cápsula e vira templo. Um templo onde você pode receber, não qualquer um, nem a qualquer hora. Mas pode, porque agora, quem define a qualidade da presença não é o medo, é sua consciência desperta, é seu campo alinhado, é seu coração em paz. A fortaleza que esqueceu como abaixar a ponte levadiça. Imagine um castelo antigo, muros altos, pedras frias, torres silenciosas, um lugar seguro, mas que há muito tempo não vê a chegada de ninguém. Seus portões estão intactos, mas cobertos de musgo. A ponte levadiça está presa no alto, emperrada pelo tempo, esquecida na posição de defesa. Ali dentro, tudo está protegido, mas também parado, congelado, sem trocas, sem encontros, sem vida que flui. E talvez esse castelo seja a imagem exata da sua casa interior. A ponte levadiça representa o seu sistema límbico, a parte do cérebro que detecta perigos, que regula emoções, que decide se você deve se abrir ou se fechar diante de algo ou alguém. E essa ponte só se abaixa quando sente segurança, quando reconhece o ambiente como familiar, quando percebe que a energia que se aproxima não fere, não invade, não retira, apenas oferece presença. Mas se o seu sistema aprendeu, com base no passado, que toda aproximação representa ameaça, então essa ponte permanecerá erguida, mesmo quando já não há perigo real, mesmo quando a presença que bate à porta carrega apenas cuidado. E é aqui que começa a parte mais profunda do processo. Ensinar a essa fortaleza que o mundo lá fora mudou, que você mudou, que seu corpo já pode aprender novos sinais, porque o que hoje parece proteção já se tornou isolamento. E não é raro que as fortalezas mais impenetráveis sejam também as mais famintas de conexão verdadeira. Não qualquer conexão, mas aquela que respeita o tempo, que chega com silêncio, que entra descalça, sem pressa, sem barulho. A conexão que não tenta mudar nada, apenas estar. Seu trabalho espiritual agora é ensinar ao seu corpo que a vida pode ser nutridora, que é possível receber sem se perder, que é possível confiar sem se dissolver, que é possível baixar a ponte, mesmo que por alguns instantes, para deixar passar aquilo que chega em paz. Porque o castelo, por mais protegido que esteja, também implora, em silêncio, por visitação segura, por troca de presença, por respiro, por calor. E talvez o que mais doa não seja a ausência dos outros, mas o esquecimento de como se permitir ser visitado. Porque a alma não nasceu para viver trancada, ela nasceu para vibrar em comunhão. E a fortaleza, mesmo sólida, também é feita de saudade. Saudade de sentir-se viva na presença do outro. Reprogramar a casa interior. Abrir portas sem perder a própria frequência. Chega um momento em que o silêncio que antes era abrigo começa a pesar. E não é porque o silêncio perdeu seu valor, mas porque ele deixou de ser escolha e passou a ser refúgio compulsivo. Uma espécie de trégua constante que impede a vida de bater à porta. E aí, mesmo que tudo pareça calmo, algo dentro de você continua em alerta. Um alerta suave, mas incessante. Como se a alma dissesse, está tudo protegido, mas algo ainda está preso. Bruce Lipton nos lembra que quando você muda suas crenças subconscientes, você muda a forma como interpreta a realidade. E isso muda tudo, porque a realidade que você sente não é o que acontece lá fora, é o que vibra aqui dentro. Se suas crenças foram moldadas pelo medo da exposição, pelo trauma da rejeição, pela dor da ausência de acolhimento, então
É natural que a presença do outro pareça sempre um risco, mas essas crenças podem ser reescritas, não por força, mas por repetição compassiva, por pequenas experiências de abertura onde o corpo percebe: isso não me machucou, isso me alimentou. Joe Dispenza reforça: o cérebro programado para sobreviver precisa de experiências emocionais novas para aprender que o amor é seguro, e essa reprogramação não é feita em grandes gestos. Ela acontece em detalhes, em um café tomado na companhia certa, em uma troca de olhar que não exige, em um silêncio compartilhado que não julga. Nessas pequenas permissões, a ponte se abaixa, o campo se alinha, a alma respira. Você não precisa se abrir para todos. Essa não é a proposta, mas talvez precise parar de se fechar para si mesmo, porque às vezes o desconforto com visitas não é sobre quem vem de fora. É sobre partes internas suas que você ainda não aprendeu a receber com amor. Partes que você isolou, rejeitou, escondeu e que agora batem à porta disfarçadas de cansaço, irritação, desconexão. Sua casa externa é reflexo da sua casa interna. E toda vez que você diz "não gosto de receber visitas", pode ser que esteja dizendo sem perceber: ainda não sei como acolher o que em mim pede presença. Mas essa consciência não vem para te culpar, vem para te libertar, porque agora você pode escolher. Pode respirar, pode aos poucos aprender a abrir portas, sem perder a própria frequência. E se a dor que você sente ao pensar em receber alguém for apenas o eco de uma parte sua que nunca foi verdadeiramente recebida? E se no fundo, o que você sempre desejou era ser bem-vindo dentro de si mesmo?